Oi pessoal, assim como eu havia prometido, hoje eu vou ler o livro Bem-vindo ao Hospício, do autor Alexandre Costa, ok? É um livro de 100 e poucas páginas, então vamos lá. Já na contracapa, né, está escrito assim: o mundo enlouqueceu no século XX, especialmente em seus últimos 40 ou 50 anos, seja pela discordância diante do que mostram nossos sentidos, seja pela ausência total ou parcial dos valores que sempre definiram a nossa civilização. De qualquer forma, é quase impossível encontrar sanidade em um mundo governado por ideologias, pelo pragmatismo raso e pela religião do cientificismo. Ok. Quem é Alexandre Costa? Alexandre Costa é um editor e escritor nascido em São Paulo, autor das obras Fazendo Livros e Introdução à Nova Ordem Mundial e responsável pela produção de conteúdo para revistas e sites, já trabalhou em editoras, agências e veículos de comunicação. Disclaimer: as formas de loucura abordadas neste trabalho, assim como os exemplos de sintomas e pacientes, não correspondem àquelas descritas no CID-10, Classificação Internacional de Doenças. Mesmo não sendo essa a intenção, isso não elimina, evidentemente, a possibilidade de que entre alguns doentes seja possível um diagnóstico clínico e tradicional. Portanto, se você veio aqui esperando encontrar informações que ajudem a diagnosticar seus comportamentos estranhos, suas alucinações ou aquela mania de levar a sério até mesmo um trabalho como este, procure um médico imediatamente. Vamos então para a introdução. Está escrito assim: a ridicularização é a única arma que pode ser usada contra proposições ininteligíveis, de Thomas Jefferson. Por que fiz este livro? Boas ideias nascem como reações ao perigo, ao inesperado e ao absurdo. Reagir a um mundo cada dia mais louco, listar os sintomas da loucura e convidar o leitor a rir de algumas idiosincrasias modernas são as ideias que preenchem este livro. Não cabe ao autor, no entanto, dizer se elas são boas ideias ou ideias de jirico. Desde o lançamento do livro Introdução à Nova Ordem Mundial, em 2013, tenho dedicado meu tempo à administração da minha loja virtual e às pesquisas relacionadas ao meu próximo trabalho, um livro de ficção que há anos ronda a tela do meu computador. Este afastamento proposital, que além dos motivos citados também ocorre devido à total falta de motivação política, não impediu de forma alguma que eu fosse reunindo algumas observações sobre o atual panorama brasileiro e mundial. Como não tinha e não tenho mais nenhum interesse em escrever sobre política, o objetivo deste livro é simplesmente reunir algumas dessas observações que estão muito mais próximas do espanto do que o da indignação. Decidi reunir as notas que compõem este livro no momento em que vi pela TV uma entrevista com um membro do grupo anarquista Black Bloc. Devidamente mascarado e com a voz deformada pela edição, o sujeito afirmou que sua condição de membro do grupo era fundamental em sua vida, e logo em seguida ele mostrou completa ignorância sobre o assunto que caracteriza sua personalidade, o que fez tudo parecer ainda mais absurdo. Entre outras bizarrices, um indivíduo se dizia anarquista e ao mesmo tempo queria o imposto sobre grandes fortunas, moradia grátis, ônibus grátis, faculdade grátis, hospitais grátis, roupas grátis e, claro, o almoço grátis. Na entrevista, ele também reclamava da exagerada valorização que a sociedade dá à imagem e mais adiante perguntou se era possível refazer uma parte da entrevista, pois achou que não tinha ficado fotogênico em determinado trecho. Não posso dizer, contudo, que a entrevista tenha inspirado este trabalho. Ela foi apenas um gatilho. Este livro foi inspirado muito mais na pergunta do Groucho Marx: você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Claro que alguns ótimos livros também me inspiraram. Muitos deles foram citados ao longo da obra e outros estão no capítulo Saiba Mais. Mas entre os mais recentes, destaco o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota e Mentiram e Muito para mim. E entre os nem tão novos assim, ressalto O Alienista, O Imbecil Coletivo e as obras da série História Politicamente Incorreta, do Leandro Narlock e do Luiz Felipe Pondé. Este livro é uma reação ao espanto de perceber o mundo cada dia mais louco, e como nem sempre a loucura é inofensiva, o mundo está ficando perigoso. Perigosamente louco, como colocar querosene no frasco idêntico ao do colírio e guardar os dois na mesma gaveta. Loucura! Poucas palavras do nosso idioma possuem tão vasto número de significados. Por mais diferenças que tenham, no entanto, todas ou quase todas as acepções parecem indicar a loucura como uma distorção na capacidade de interpretar a realidade. Das mais populares às mais científicas, toda definição de loucura sempre diz respeito a um conjunto de fatores que levam o indivíduo a entender o mundo que o cerca de forma diferente dos demais, ou pelo menos da maioria.
Em seu dicionário etimológico, Antônio Geraldo da Cunha diz que a origem da palavra loucura é obscura. O Aurélio diz que louco é o sujeito que perdeu a razão, que está fora de si, contrária à razão ou ao bom senso. Eu prefiro chamar de louco aquele que toma uma pedrada no peito e olha para trás para ver quem foi. O caminho da loucura. Para trilhar o caminho da loucura, apesar de largo e bem pavimentado, é preciso seguir alguns passos. Não se fica louco sem um pouco de método. Para começar, é preciso ingenuamente doar um dinheiro para uma ONG ambientalista. Depois, tem que ignorar que quase nunca os interesses declarados de uma proposta correspondem aos seus reais objetivos. Tem que ser idiota o suficiente para acreditar que não existe argumento contrário ao seu pensamento. Para o próximo estágio é preciso um pouco de esforço, tem que atingir um nível de burrice mais elevada, algo como ler algum livro do George Orwell e não perceber que ele está criticando exatamente aquilo que você defende. Por fim, o último estágio, ou a loucura propriamente dita, é uma espécie de soma de todas as etapas anteriores. Para ser louco, é preciso um conjunto ordenado de atitudes, como, por exemplo, acreditar, defender e argumentar a favor da proibição de sacolinhas de supermercado. Podemos então descrever esse caminho da forma de um diagrama: ingênuo, ignorante, idiota, burro e louco. De médico e louco. Se a definição da palavra loucura é algo extremamente complexo, o diagnóstico do louco é algo ainda mais confuso. Longe das categorias, aliás, definidas pela medicina e dentro das acepções próximas às que uso nesse livro, acho difícil que alguém com menos de 5 ou 6 décadas de vida esteja imune à influência de algum nível de demência. O mundo enlouqueceu no século XX, especialmente em seus últimos 40 ou 50 anos. As ideologias e teorias científicas que passaram a dominar o discurso público nesse período têm como principal característica o afastamento da realidade. Seja pela discordância diante do que demonstra os nossos sentidos, seja pela ausência total ou parcial dos valores que sempre definiram a nossa civilização. De qualquer forma, é quase impossível encontrar sanidade em um mundo governado por ideologias, pelo pragmatismo raso e pela religião do cientificismo. Diante desse panorama, acreditar que o autor dessas notas habite um porto seguro da sanidade é a coisa mais louca que se pode conceber. A era da confusão, da burrice e da maldade. Durante o período em que reuni estas notas, dar a elas um título foi um desafio considerável. Antes mesmo de chegar à organização definitiva que está impressa nessas páginas, cheguei à conclusão de que a nossa sociedade está doente, visivelmente doente, com uma doença que pode ser descrita de muitas maneiras, por conta das incongruências existentes entre os discursos políticos e culturais e a realidade, tão diferentes que beiram a oposição total e irrestrita. Pensei em algo como a era da confusão. Quando o trabalho foi tomando mais corpo, ficou evidente que estamos diante da época mais favorável à proliferação da estupidez, da ignorância e da incapacidade intelectual coletiva. Por isso cheguei a cogitar a era da burrice. Com o trabalho quase pronto, ficou evidente que a influência dos interesses, nem sempre muito claros por trás da disseminação da confusão e da burrice, pareceu-me adequado um título como A Era da Maldade. Como o conjunto dessas notas certamente provoca mais espanto do que indignação, e como também não tinha tanto interesse em ser levado a sério, achei que este livro deveria remeter ao provável resultado que se obtém da soma de confusão, burrice e maldade, a loucura. Pensei então no título A Fuga do Dr. Mabuse, uma espécie de fábula adaptada sobre um pilantra alucinado que foge do manicômio e assume o controle de toda a sociedade. Esse conceito certamente representaria bem como vejo o mundo de hoje, mas acho que o nome escolhido combina melhor com o livro que está mais para um daqueles catálogos que entregam na entrada de locais públicos como museus, zoológicos e agora também no hospício. Seja bem-vindo e boa leitura. Antecedentes. A história é êmula do tempo, repositório dos fatos, testemunho do passado, exemplo do presente, advertência do futuro. Miguel de Cervantes, Dom Quixote. Na medicina, nem toda patologia pode ter sua origem rastreada. Nas doenças intelectuais que abordamos aqui, elas nunca surgem sem que tenham sido influenciadas por uma espécie de ignorância histórica que costuma evoluir para o que podemos chamar de amnésia coletiva. Da ignorância e amnésia, passamos à histeria e a praticamente todas as outras neuroses. Quase todas as neuroses que observaremos neste livro foram profundamente influenciadas pela desinformação a respeito dos itens que seguem nesta seção. São os antecedentes da insanidade, o substrato de onde brotam as loucuras, os absurdos que se instalaram no consciente e até no subconsciente do indivíduo e que contribuem decisivamente para que ele interprete o mundo de maneira peculiar e geralmente equivocada. Os antecedentes, ou melhor, a distorção das informações que se cristalizaram na mente do sujeito, deforma também o caráter e a capacidade de raciocinar dentro da lógica e de acordo com os fatos. Os antecedentes de um paciente são tão importantes para o diagnóstico
quanto atenta, aliás, observação dos sintomas. Com a sociedade é a mesma coisa. Amnésia coletiva e quase generalizada. Desde criança, ouço as pessoas dizerem que o brasileiro não tem memória. Poucos ditados continuam a fazer sentido depois de tanto tempo. Além do notável ódio ao estudo, à pesquisa e ao conhecimento, o povo que habita essa terra tropical insiste em esquecer as coisas com muita facilidade. Meu pai, que foi uma pessoa de incrível memória, mesmo depois de 70 anos, costumava ficar indignado quando via na imprensa uma autoridade se contradizendo ou defendendo aquilo que antes condenava. Lembro bem de sua reação diante da indiferença de alguns analistas, quando Jânio Quadros se candidatou à prefeitura de São Paulo anos depois de renunciar à presidência e deixar o Brasil imerso no caótico governo de seu vice-presidente. A falta de memória individual não chega a ser uma tragédia, desde que não seja, evidentemente, uma doença clinicamente verificável ou um problema que afete a vida cotidiana do esquecido. Mas quando a amnésia é coletiva, pavimenta-se o caminho para o precipício. Em uma época de internet onipresente, de livros online e aulas em vídeo, apenas a preguiça ou a má-fé justificam a repetição de erros históricos, de falácias que não se sustentam ou de chavões ideológicos. Mesmo assim, o que vemos de gente louca repetindo bobagens é absolutamente assustador e esse número não para de crescer. Quando as deficiências de memória coletiva são fomentadas por um sistema educacional apodrecido pela ideologia, a realidade histórica se perde entre um amontoado de chavões vazios de significados que funcionam apenas como palavra-gatilho, que, quando lançadas, disparam respostas automáticas inculcadas há décadas nas mentes hipnotizadas por doutrinadores burros ou mal intencionados. É possível elencar alguns exemplos que demonstram como funciona essa doutrinação, sem esquecer que todos os esquecimentos, deturpações, omissões e exageros sempre obedecem a uma raiz ideológica que a conduz tão distante da realidade quanto for necessário para os objetivos do grupo de pressão mais barulhento. Não importa a realidade, o que importa são os resultados da sua distorção, conforme veremos nas próximas sessões. História do Brasil e do mundo. Desde pelo menos o fim da década de 1980, a narrativa histórica do Brasil sofreu um desvio considerável e a consequência foi um distanciamento da verdade com o objetivo de se encaixar melhor em um conjunto de interesses políticos. Com o intuito de justificar um discurso atual, o passado foi transformado e adaptado, criando um vácuo de compreensão que atinge praticamente todas as disciplinas, com especial ênfase na história. Como sempre acontece quando a ideologia substitui o fato, relatos, testemunhos e documentos de fontes primárias foram abandonados e novas interpretações fora de contexto ocuparam seu espaço. O resultado foi que a realidade passou a ser vista como um detalhe muitas vezes indesejável e o senso comum do brasileiro se distorceu a ponto de aceitar absurdos inconciliáveis com a razão ou com a lógica. Além dos livros didáticos deturpados com a finalidade de criar ferramentas de ideologização, as universidades, a imprensa e a classe artística repetiram durante décadas o mesmo discurso, fazendo o povo brasileiro um dos mais ignorantes sobre sua própria história. Há décadas estão nos entupindo de ideologia disfarçada de história. A ascensão desse revisionismo barato feito sob medida para justificar e fortalecer o processo de tomada e manutenção do poder, como era de se esperar, afastou as pessoas do seu passado real e dificultou ainda mais a interpretação do presente. Faz-se imaginar também os estragos que o acúmulo de informações equivocadas ou deturpadas pode fazer com o planejamento de eventos futuros. O fenômeno é mundial, mas dada a habilidade brasileira de se destacar naquilo que não presta, nossa sociedade só vai deixar de ser um aglomerado de mentes deformadas pela ideologia quando a história deixar de ser contada com a mesma superficialidade das novelas, principalmente sobre alguns temas. Idade das Trevas. Com raríssimas exceções, programas de TV, revistas e até livros didáticos tratam a Idade Média, período que geralmente corresponde do século V ao século XV, como se fosse uma era de estupidez generalizada, gente atrasada, povo selvagem e crédulos ignorantes. Para esses malucos, que igualam séculos e dezenas de nações, o mundo e sua história funcionam como em um pequeno tabuleiro fixo e congelado no tempo. Boa parte das bobagens que circulam sobre a Idade Média teve origem nos escritos dos iluministas e o objetivo era denegrir a imagem da Igreja Católica. Desde o Iluminismo e a Revolução Francesa, nada garante mais pontos entre o senso comum dos preguiçosos intelectuais do que criticar a Igreja e o cristianismo, mesmo que para fundar suas críticas seja preciso omitir, exagerar ou mentir. Denegrir a Idade Média é um meio eficiente de atacar um período histórico em que a religião cristã era a força intelectual mais presente na vida das pessoas, quando o cristianismo era a filosofia reinante que fundava toda a cosmologia da época. A Idade Média foi um período com altos e baixos, como todos, mas em boa parte do tempo e na maioria dos lugares foi incomparavelmente menos burocrática e o povo estava mais perto da liberdade do que normalmente se supõe atualmente. Nunca houve nem haverá uma sociedade perfeita, e a história mostra que a prosperidade e a felicidade são inversamente proporcionais ao planejamento e ao controle da sociedade. Quanto mais controle, mais sofrimento.
Para entender os motivos, aliás, da doutrinação contrária ao que foi a Idade Média, é preciso perceber que recontar o passado é uma forma de controlar o presente. De que outra maneira podemos explicar essa má vontade com a época que deu à luz as catedrais, a tradição da cavalaria e da nobreza europeia, sem contar gênios como Alberto Magno e Tomás de Aquino? Os milhões da Inquisição. Qualquer um já deve ter ouvido as baboseiras que se falam na imprensa, nas escolas e nas universidades a respeito do que foi o Tribunal da Inquisição. Da mesma maneira que a lei de Godwin, que garante que à medida de que avança uma discussão política, a probabilidade de surgir alguma comparação com o nazismo ou com Adolf Hitler é de 100%. Qualquer discussão relacionada à religião ou espiritualidade leva inapelavelmente à acusação de inquisidor. Para começar, antes do surgimento da Inquisição, as divergências religiosas ou morais eram resolvidas sem que houvesse nem mesmo um interrogatório ou inquérito. Qualquer desavença levantada pela turba ou pelo poder temporal resultava em uma sentença definitiva e quase que invariavelmente levava os acusados à morte de forma violenta e cruel. Todas as acusações públicas terminavam mais ou menos da mesma forma, e quando a pena resultava apenas em tortura, o condenado podia se considerar uma pessoa de sorte. Para evitar as condenações injustas e ao menos tentar estabelecer julgamentos mais racionais, a Igreja Católica criou o Tribunal da Inquisição nas primeiras décadas do século XIII, após cerca de 100 anos de desenvolvimento e reflexão. Não é possível entender seu objetivo sem compreender o contexto histórico. Desde a antiguidade, os crimes eram punidos com muito rigor e alguma crueldade. Os códigos legais de Ur-Nammu e Hammurabi deixam bem claro que os antigos não toleravam criminosos e as condenações dependiam de critérios exóticos e subjetivos, com pouca chance de defesa e quase nenhuma garantia humanitária. Os julgamentos na antiga Roma, na China, na Índia, na Pérsia e em outros povos antigos mantiveram praticamente as mesmas condições, e a condenação de Sócrates mostra que mesmo na Grécia, com seus avançados parâmetros sociais, a vida e a integridade de um acusado não tinham muito valor. Nem vamos citar os bárbaros ou as tribos africanas e americanas, porque então seria covardia. Mesmo com a gradativa cristianização da Europa, muitos dos hábitos antigos permaneceram entre a população, e a lei de Talião, ou o olho por olho, dente por dente, de Hammurabi, continuava presente na sociedade, apesar das recomendações contrárias proferidas não apenas pelos principais líderes cristãos, mas pelo próprio Jesus Cristo. Essa contradição entre a prática social e o discurso religioso, com o tempo, evidenciou a necessidade de criar um novo parâmetro mínimo para os julgamentos públicos, um conjunto de critérios que formasse uma espécie de código moral para guiar os acusadores e garantir alguma justiça para as vítimas sem prejudicar desnecessariamente os acusados. A criação da Inquisição, cuja palavra vem de inquirir ou interrogar, foi um avanço para a época, uma forma de ao menos tentar dar aos julgamentos uma regra, um critério para fazer justiça. Isso não significa, evidentemente, que não ocorrerem injustiças ou exageros. O que não podemos é julgar o resultado dos séculos depois, isolando o contexto histórico que o originou. Quando falamos em Inquisição, devemos lembrar que eram vários fenômenos paralelos ocorrendo ao longo do tempo, separados por longas distâncias temporais e geográficas. Em vários lugares, as condenações se davam por interesses políticos e a igreja muitas vezes nem ficava sabendo do ocorrido, cabendo apenas a reis e autoridades seculares o julgamento e a punição dos acusados, sem falar que tudo ocorria em um cenário de constantes conflitos religiosos. O que ocorria na Espanha, por exemplo, era completamente diferente do que acontecia no resto da Europa. Para compreender melhor o que foi a Inquisição, é preciso separar os fenômenos que hoje são colocados em um mesmo saco. O número de processos, julgamentos e condenações é outro fator que merece atenção. Nossos livros de história e nossos opinadores profissionais costumam multiplicar os números sem se ater a qualquer razoabilidade. Há poucos anos ouvi um professor dizendo na TV que a Inquisição matou milhões de pessoas. Milhões. De acordo com registros históricos coletados por pesquisadores sérios e descomprometidos, a Inquisição, ao longo de mais de 4 séculos, condenou cerca de 6.000 pessoas, e muitas das execuções foram simbólicas, pois os julgamentos e sentenças ocorriam à revelia do acusado, que, sabendo antecipadamente do que o esperava, evidentemente fugia. Vale ressaltar que a Revolução Francesa, que prometia reparar os erros da Igreja Católica, logo nos primeiros anos multiplicou por 20 o número de mortes. A guilhotina, o terror, as perseguições ampliaram e compactaram temporalmente o morticínio. Ninguém nega que a Inquisição abrigou grandes erros, e ninguém pode aceitar que nem mesmo a pessoa perca sua vida por razões religiosas, principalmente quando o carrasco pertence a um grupo de pessoas que diz seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, mas negar os fatos para que a narrativa corrobore com uma ideologia muito mais assassina não é apenas imoral, é assumir uma insanidade criminosa. As cruzadas assassinas.
Da mesma forma que ocorre com a Inquisição, a desonestidade intelectual e a simples ignorância trabalham duro e sem cessar para difundir asneiras sobre os vários conflitos que hoje chamamos de cruzadas. A resposta cristã contra a invasão islâmica veio com um século de atraso, e dentro do contexto mostrou-se necessária. Os peregrinos que seguiam para a Terra Santa eram constantemente atacados por soldados islâmicos, e como a peregrinação era considerada um ato religioso, os europeus se revoltaram e exigiram de seus líderes uma resposta à altura. É claro que devem ter ocorrido diversas atrocidades. Como dizia o general Leônidas, a única coisa bonita em uma guerra é a vitória. Como sempre ocorre em uma guerra, as narrativas ocidentais contam a história de uma forma, os orientais dizem o contrário. Porém, duvido muito que entre os muçulmanos um grande escritor ou cineasta de ponta se proponha a contar a história das cruzadas com a visão do Ocidente. Os ocidentais, no entanto, adoram vitimizar os islâmicos e chegam a colocar o grande guerreiro Saladino como um pacifista, um coitadinho aos moldes da ONU. Para sair desse transe, sugiro a leitura dos livros de Jonathan Riley Smith, professor de Emmanuel College em Cambridge, e do Dr. Paulo F. Crawford, do Departamento de História e Ciências Políticas da Universidade de Pensilvânia. A Igreja e a Ciência. Outra bobagem que merece registro apenas porque está na boca de todos sem que possua qualquer relação com a verdade é a afirmação de que a Igreja Católica é uma inimiga da ciência. A maioria das vezes que ouvimos essa estupidez, quem a profere a faz com ares de superioridade, nobreza e grande sabedoria, como se fosse ele mesmo um indivíduo mais inteligente do que aqueles que a Igreja produz, Diante dessas pérolas de humor involuntário, sempre imaginam algo como um jumento de terno palestrando no estábulo sobre as deficiências da filosofia de Aristóteles. Essa afirmação, ou melhor, essa acusação de que a Igreja odeia o conhecimento científico, que já virou uma lenda urbana das mais difundidas, quase sempre vem acompanhada de exageros sem limites, que o jumento acredita fortalecer sua tese. São os milhões da Inquisição, as chacinas das cruzadas. Já cheguei a ver um professor universitário dizendo que a Igreja queimava todos que se intitulassem cientistas. Como qualquer instituição, muitos dos seus membros cometem e cometerão muitos erros, alguns gravíssimos, mas condenar toda uma história de 2000 anos sem levar em conta os inúmeros benefícios que foram incorporados à nossa civilização é, na melhor das hipóteses, uma evidente estupidez e, na pior, uma maldade abominável. A Igreja criou e disseminou os orfanatos, asilos, universidades e hospitais gratuitos, promoveu a igualdade e a caridade, condenou a escravidão, o canibalismo e a exploração dos mais fracos e, para desespero dos seus inimigos, promoveu a ciência como ninguém mais ao longo da história. O fato é esse: ninguém incentivou tanto a ciência. Prova disso é que a Igreja Católica teve entre seus quadros mais cientistas do que qualquer outra instituição. Além dos óbvios, Nicolau Copérnico, Gregor Mendel, Guilherme de Ockham, Roger Bacon, Agostinho, Alberto Magno e Tomás de Aquino. Existem centenas, talvez milhares de nomes cuja contribuição às mais variadas formas de ciência é indiscutível. Aqui estão apenas alguns entre os mais famosos. Roberto Landel de Moura, 1861-1928, padre pioneiro do rádio e patrono dos radioamadores do Brasil. Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 1685 a 1724, sacerdote secular, inventor do primeiro aeróstato operacional e um dos precursores da aviação. Gilson Piazzi, 1746-1826, padre, matemático e astrônomo italiano, descobriu o planeta anão Ceres. Foi homenageado várias vezes. Em 1923, o milésimo asteroide a ser numerado foi batizado como Mil-Piazzi, e o seu nome também foi dado a uma cratera lunar, a uma provável cratera em Ceres, fotografada pelo telescópio Hubble. Cristóvão Clavio, 1538 a 1612, jesuíta, gênio da matemática, redigiu a versão latina dos elementos de Euclides, que serviu de base para os estudos de Descartes, Leibniz e outros matemáticos do Renascimento. Foi o primeiro a usar o ponto decimal e uma cratera na Lua também ganhou seu nome. Giovanni Battista Riccioli, 1598 a 1671, padre, foi o primeiro a medir a taxa de aceleração de um corpo em queda livre. Francesco Maria Grimaldi, 1618 a 1663, teólogo, foi aluno de Riccioli e juntos fizeram alguns dos mais importantes estudos sobre a Lua.
Teodorico de Freiberg, 1250 a 1350, monge dominicano, autor de várias obras de filosofia, teologia e tratados científicos, entre elas O Ente e a Essência e Tratado da Origem das Coisas Categoriais. Fez uma experiência conseguindo reproduzir o arco-íris primário e secundário. Kircher, 1601 a 1680, jesuíta, cientista, inventor e pesquisador incrivelmente versátil, teve grande influência em sua época. Fez estudos sobre vulcões, magnetismo, peste bubônica, elefantes, arqueologia, egiptologia e matemática. Inventou relógios e projetores de imagens, fez muitos mapas e escreveu mais de 40 livros. Entre eles o famoso Mundos Subterrâneos, 1665, com ilustrações explicativas sobre o interior da Terra. Richard de Wallingford, 1298 a 1336, monge, criou métodos de cálculos astronômicos e inventou um relógio, que até hoje é tido como um dos mais complexos. Foi citado pelo professor José Maria Bassalo em Uma Breve História dos Relógios. Jean-Baptiste Carnot, 1836-1899, padre, pesquisador com atuação na botânica e biologia, contribuiu decisivamente para o estudo da citologia e da histologia. Georges Edouard não sei pronunciar esse nome. 1894-1966. Padre responsável por várias teorias, que mais tarde foram comprovadas por meio de telescópios mais avançados do que os existentes em sua época. Foi o criador da hipótese do átomo primordial, que mais tarde ficaria conhecida como teoria do Big Bang. James B. Macelvani, 1836 a 1956. Macelvani, padre, foi presidente da União Geofísica Americana e um dos homens mais importantes da história do desenvolvimento e ensino dessa ciência. Hoje existe uma medalha com seu nome que busca premiar os melhores trabalhos da área. Benedetto Castelli, 1578 a 1643, padre, brilhante matemático e pesquisador na área da hidráulica, estudou a obra de Copérnico e foi aluno de Galileu, que o indicou como seu substituto na Universidade de Pisa. Também foi professor de Evangelista Torricelli, inventor do barômetro. Christian Mayer, 1719 a 1783, jesuíta, estudante e professor de astronomia. Foi um dos pioneiros nos estudos de estrelas binárias e chegou a publicar um catálogo em 1781. Ganhou uma bolsa de estudos na Royal Society. Marie Mersenne, 1588 a 1648. Padre, foi um divulgador científico e organizador de encontros entre cientistas. Contribuiu para a teoria dos números para a física, geometria e música. Com sua obra sobre a ressonância natural, um asteroide recebeu o seu nome. É difícil imaginar que uma instituição que tem um ódio pela ciência teria em seus quadros tantos gênios como esses, principalmente se lembrarmos que alguns deles foram tão admirados e respeitados que receberam o título de santo e até hoje servem de modelo para os demais católicos. História contemporânea. Deturpar os fatos no intuito de favorecer uma ideologia não é algo que ocorre apenas com as narrativas mais antigas. Na história recente, muitos absurdos são cometidos nos livros didáticos e diariamente pela imprensa, resultando em um povo com uma formação tão distante da realidade quanto o indivíduo que acredita ser o Napoleão. Ronald Reagan e Margaret Thatcher, por exemplo, duas personalidades admiradas e amadas de seus países, são tratadas no Brasil como aberrações políticas que contribuíram para todos os males da civilização e para dar corpo às suas preferências políticas. Jornalistas e professores universitários distorcem informações e exageram ou ocultam detalhes cruciais da carreira política dos dois líderes, respectivamente, mais admirados da história recente dos Estados Unidos e da Inglaterra. Por outro lado, outros personagens têm sua história moldada posteriormente de maneira a se adequar e simbolizar uma ideologia. Che Guevara, por exemplo, fuzilava dissidentes, odiava negros e homossexuais e atualmente é usado como símbolo da liberdade de expressão e da igualdade dos direitos. Lenin, Stalin, Mao e Fidel são alguns outros exemplos de personagens transformados pelo tempo. Nunca suportaram opiniões contrárias às suas, mas hoje são tratados como símbolos por pessoas que adoram dizer que são democráticas e progressistas. O governo militar. No início dos anos 60 do século passado, o país caminhava rumo ao precipício. Após a renúncia de Jânio Quadros e a consequente posse de João Goulart, o povo brasileiro percebeu que a melhor, ou talvez única alternativa, era uma intervenção militar que retomasse a ordem e o progresso, estampados em nossa bandeira, mas bem distantes da realidade daquela época, e dessa também, se me permitirem. A imprensa, as igrejas, os intelectuais e artistas, as associações de empresários e trabalhadores pediram e imploraram por uma interferência de generais antes que o descalabro se tornasse irreversível. E foi o que aconteceu.
A esperança do povo era que os militares limpassem a casa e voltassem para os quartéis após alguns meses ou assim que a ordem estivesse restabelecida. Mas não foi o que aconteceu. Durante 21 anos, o Brasil seguiu governado pelos homens de verde oliva, que, inegavelmente, fizeram uma administração exemplar em algumas áreas, mediana em outras e terríveis em algumas poucas, mas essenciais à vida democrática. Nunca, nem antes nem depois dos generais, o Brasil cresceu tanto. Nossa posição econômica mundial subiu vertiginosamente. Algumas obras essenciais colocaram o Brasil no mapa, a segurança pública era excelente e a nossa educação básica, apesar de restrita, era muito boa, exatamente o inverso da universalidade precária dos nossos dias atuais. Ao contrário do que a narrativa ideológica que as escolas, universidades e imprensa repete ad nauseam, a intromissão governamental na vida do cidadão durante o regime militar era infinitamente menor do que o atual regime democrático e progressista. Dentre as barbeiragens desse tempo, podemos lembrar a maldita reserva de mercado que atrasou o país em décadas na área tecnológica, ajudando a formar monopólios e a limitar o conforto e os direitos da sociedade. Outro ponto detestável daquela época foi a censura à imprensa, que deve ser criticada sempre e a todo instante, seja ela com fuzis, como foi durante suas décadas, ou com dinheiro público, como ocorre atualmente. Também não é motivo de comemorações às 2.000 prisões políticas, às torturas e às 600 mortes, que inacreditavelmente já renderam mais de 18.000 indenizações em mais um milagre da multiplicação que só acontece em terras tupiniquins. No meu entender, esses números vergonhosos, no entanto, não se comparam aos atuais 60.000 homicídios e 50.000 estupros por ano, principalmente se lembrarmos que muitas mortes daquela época ocorreram em confrontos que também mataram cerca de 200 soldados e civis inocentes, e que muitos dos presos eram financiados por países comunistas e não lutavam em defesa da democracia, como eles alegam, mas por algo que eles chamam de ditadura do proletariado. Esses são os principais fatos sobre um regime que cometeu erros gravíssimos e acertos consideráveis, principalmente dentro do contexto histórico. O resto é ideologia, uma praga que, quando enraizada, é uma forma bem eficiente de levar uma sociedade inteira à loucura. A ideologia sob os escombros. Se o leitor analisar os itens anteriores, vai perceber que existe uma intenção deliberada, mesmo que não declarada ou explícita, de construir uma narrativa que justifique determinadas atitudes do presente, uma falsa memória que esteja comprometida com determinados interesses e não com a verdade. Ou seja, para favorecer o projeto de poder do grupo que se identifica, um grupo enorme de pessoas está disposto a contar uma história que não aconteceu. Uma ideologia só alcança o poder de fato quando influencia toda a cultura, toda a cosmologia da sociedade, para beneficiar os seus amigos, para facilitar as ações estratégicas do presente ou do futuro e, principalmente, para que o discurso ideológico faça sentido. A história será distorcida e a verdade, será abandonada pelos ideólogos e pelos idiotas úteis sempre que for preciso. Recontar a história, enaltecendo os elementos que interessam a ideologia e minimizando, ocultando ou distorcendo os fenômenos que a desmentem, tem funcionado como importante ferramenta para as ideologias totalitárias que, desde o início do século XX, vêm esmagando a liberdade do indivíduo e freando a prosperidade do planeta. Não é por outro motivo que reescrever a história era a profissão de Winston Smith, em 1984. Sintomas e exemplos de uma sociedade doente. O maior inimigo da autoridade é o desprezo, e a maneira mais segura de solapá-la é o riso. Hannah Arendt. O paciente chega ao consultório do seu médico, explica o motivo da consulta, reclama de alguma coisa e em seguida passa a responder às perguntas do médico, que certamente vai querer conhecer o histórico ou sintomas daquele que está sendo sentado ou deitado à sua frente. Da mesma forma que a observação dos sintomas de um paciente pode ser tão aleatória e diversa como medir a pressão sanguínea, iluminar a íris e martelar um joelho, observar os sintomas de loucura de uma sociedade não é tarefa linear. Por isso, esse capítulo nem precisa ser lido em ordem. Uma sociedade doente, ao contrário de um paciente, no entanto, não requer um exame clínico, patológico e nem mesmo um teste psicotécnico. Devido à variedade da sua composição, o que impede uma teorização mais objetiva, acredito que seja mais eficiente uma observação cotidiana, focada no comportamento frequente, nas influências dessas atitudes e nos seus resultados ou consequências. A loucura de uma sociedade, desta forma, corresponde muito mais ao conjunto de fatores do que a uma catalogação precisa. Sai a medicina e entra a análise diante do espanto, que aliás é a causa principal deste livro. Psicoses políticas. Talvez as mais evidentes de todas as alucinações públicas estejam de fato reunidas no entorno da cultura de uma sociedade, mas sem dúvida alguma as formas de loucura que influenciam mais decisivamente a nossa vida
estão escondidas na esfera política, e até mesmo os outros delírios não poderiam atingir o nosso cotidiano se não estivessem amparados no desequilíbrio político que nossa geração assiste muitas vezes sem perceber. O campo político, muito além da disputa partidária, que atualmente ocupa praticamente todo o imaginário das pessoas, é o responsável pelas determinações que garantem a vida em sociedade e estabelecem os limites da convivência. Em outras palavras, é onde surgem e se formam as regras que permitem nossa liberdade e impedem que ela seja destruída. É nesse espaço imaginário que encontramos algumas preciosidades que nem mesmo os psiquiatras mais experientes podem dizer que seja algo comum. A insistência, aliás, em repetir remédios que fracassaram nas prescrições anteriores, me parece uma das loucuras que influencia todas as outras psicoses políticas, aliada a um certo desprezo pela história que leva a repetir os mesmos erros de novo e de novo. Isso quando não conseguem piorar de vez, o panorama, aumentando a dose do remédio ineficaz. Vejamos, por exemplo, as soluções que vêm sendo apresentadas para os problemas da violência, da saúde e da educação. Desde pelo menos a década de 1980, os discursos são os mesmos: investimentos sociais, políticas públicas, sustentabilidade, blá blá blá. Os resultados também são os mesmos: centralização, aumento do poder do Estado e consequente diminuição das liberdades do indivíduo. Tanto falatório para entregar crescimento do número de homicídios, hospitais imundos e linguagem universitária repleta de tipo assim e que não vê problema em escrever errado. E diante disso, o que nossos políticos fazem? Aumentam a dose dos mesmos remédios que prescreveram. Mesmo que não leu o livro essencial de Bruno Garchagen, pode refletir sobre a pergunta que é feita no subtítulo do seu trabalho: por que os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado? Essa pergunta realmente merecia um livro para ser respondida e pare de acreditar no governo é resultado de uma pesquisa minuciosa que volta no tempo para tentar montar esse quebra-cabeça. A loucura que domina o panorama brasileiro, político brasileiro, aliás, não é nova e não é monopólio dos nossos insanos, mas a coisa piorou muito. Longe de tentar definir até que ponto o nível dos políticos influencia a sociedade, lei, ponerologia, ou concordar que eles são apenas um espelho da sociedade, acho que em ambas as possibilidades o futuro é negro. Democracia. Tem uma frase famosa, já atribuída a um grande número de pessoas, que diz que a democracia é o menos pior de todos os regimes políticos. Por acreditar que em política não existe sistema perfeito e por perceber que o funcionamento de qualquer regime depende quase que exclusivamente da qualidade daqueles que regem o poder, não tenho certeza se essa frase está absolutamente certa e se isso nem vem ao caso. Apesar disso, de alguma forma ela tem um fundo inquestionável de verdade. Até hoje nunca se alcançou a eficiência, aliás, total, desejada por meio de um planejamento completo da sociedade. A ideia de paraíso na Terra, apesar de já ter habitado a mente de muitos e muitos pensadores e políticos, não conseguiu apresentar resultados satisfatórios. Diante de todas as tentativas, de todos os erros e acertos que ao longo do tempo se enfileiraram nos palanques, nos gabinetes e nos palácios, tenho a impressão de que o regime político importa menos do que o caráter dos homens que o controlam. A prática democrática, no entanto, parece ligeiramente superior, porque, mesmo não sendo a panaceia que muitos apregoam, e ao menos permite a participação de toda a sociedade, o que divide a responsabilidade, os riscos e os benefícios de forma um pouco mais equilibrada. A democracia, conforme pensada por seus teóricos e aplicada com relativo sucesso em várias nações ao longo do tempo, não suporta uma maioria de desonestos, como, aliás, nenhum regime ou sistema político suporta. Mesmo sendo um democrata em condições normais de temperatura e pressão, não vejo como intelectualmente sadia a defesa inconteste de um regime político em si mesmo, sem que os demais pontos do seu funcionamento sejam colocados na balança. E também não acho que seja impossível alcançar o progresso, a paz e a prosperidade de uma sociedade se valendo de outro regime político, como pode ocorrer dentro da monarquia, por exemplo. Monarquia. Não acredito que um retorno à monarquia seja possível no Brasil, e penso que até mesmo as monarquias existentes estão em risco de extinção no médio ou no longo prazo. No mínimo, perderão gradativamente a sua importância. Também não acho que foi uma maravilha, um regime perfeito, onde todos ficam felizes e sorridentes. Como em qualquer outro regime, inclusive a democracia, o que realmente importa é o caráter dos governantes. No dia a dia, o que garante paz, liberdade, justiça e prosperidade não é o regime, mas a capacidade e honestidade daqueles que administram as estruturas que regulam as atividades públicas. Não importa o regime político. Se os interesses da liderança convergirem com os da população e ela for capaz de executá-los, respeitando as liberdades e protegendo os direitos naturais do indivíduo, teremos uma nação razoavelmente feliz e próspera. E pouco vai importar se é uma democracia presidencialista ou uma monarquia parlamentarista. Como sempre prefiro dar mais importância à experiência histórica do que à teoria conceitual,
Fico com os exemplos de sucesso de Noruega, Austrália, Suíça e Estados Unidos. Países tão diferentes politicamente e que, apesar disso, ocupam os primeiros lugares no índice de desenvolvimento humano. E fico também com o exemplo de outro lado. Entre os piores, de acordo com esse mesmo índice, existem tanto monarquias parlamentares quanto repúblicas. Sem contar, é claro, com todos os tipos de tiranias e ditaduras reais, militares ou teocráticas que muito podem variar porque costumam se adaptar ao ambiente cultural onde se instalam como um parasita qualquer. Antes de discutir regime de governo, é melhor verificar a qualidade do governante e a sanidade da sociedade de onde ele emerge. Capitalismo ou economia? Ninguém fala tanto em capitalismo quanto os revolucionários. Nenhuma palavra está tão presente nas reclamações e quase sempre representa o núcleo das revoltas que buscam uma sociedade socialista ou qualquer outra solução utópica. Mas o que é capitalismo? Quando ouvimos as queixas revolucionárias, que colocam o capitalismo como centro do problema e causador de todos os males vividos pela humanidade, temos a impressão de que ele surgiu como resultado de um plano mirabolante criado por magnatas de cartola, ávidos por dinheiro e sem qualquer resquício de escrúpulos, consciência moral ou preocupações desvinculadas dos cifrões. O capitalismo, ao contrário do que dizem as palavras da ordem dos coletivistas malucos e desinformados, não foi implantado, não surgiu após um grupo de pessoas definir suas metas e planejar um método de alcançá-las. Talvez por serem obcecados por planos e pelo controle, os doentes acometidos pelo TOC, transtorno obsessivo coletivista, vê a próxima sessão, imaginam que tudo sempre funciona da mesma forma, apesar com o sinal invertido. Para eles, o capitalismo é apenas o inverso do socialismo, o que está tão longe da verdade quanto acreditar que a máquina é o inverso de uma correia criada para mover as suas engrenagens. Segundo a história, o capitalismo, esse elemento é tão incômodo para os utópicos, surge como uma consequência da evolução da sociedade ao longo do tempo. Mas mesmo essa definição aberta não consegue ser precisa porque desde que o homem inicia suas trocas, algumas das características que sempre modularam as relações econômicas já apareciam, mesmo que em formas mais primitivas. A demanda como reguladora do valor de uma mercadoria é uma constante ao longo da história. Na moeda ou no escambo, produto raro vale mais do que produto abundante. Sempre foi assim e sempre será, e em qualquer lugar. Como na Suméria, o lápis lazuli era mais valioso que o barro. No planeta, com solo azul, o sujeito que aparecer com uma pedra marrom provavelmente vai fazer muito sucesso. O capitalismo não é um regime ou sistema econômico, ele é a própria economia. Não existe outra forma de economia. O que se tem são variados níveis de liberdade, ou intervenção estatal. Prova disso é que, mesmo em países que aderiram abertamente ao comunismo, as relações entre oferta e demanda continuaram sendo as leis que regulam o mercado, negro em alguns casos. Na União Soviética, na Coreia do Norte ou em Cuba, a troca de mercadoria sempre obedeceu a essas leis, mesmo quando não são oficiais. Entre os soviéticos, por exemplo, existia um mercado negro que representava pelo menos metade da economia, e na Coreia do Norte isso deve acontecer da mesma forma até hoje. Não há escapatória. Os preços são sempre controlados pela relação de oferta e procura. Se algo é abundante, vale menos. Se é raro, vale mais. O que pode existir é uma interferência do Estado nas relações comerciais por meio de regulamentação, o que muitas vezes, ou quase sempre, desequilibra todo o sistema. Se não existe uma forma natural de definir os preços, oferta e procura, e como não existe alguém ou alguma entidade que tenha capacidade de avaliar o valor de todos os produtos existentes, e nunca haverá, só existirá a definição artificial de preços, o que no médio e longo prazo certamente vai desestabilizar a circulação de produtos e por fim causar o desabastecimento. Essa é a regra e ela se repetiu todas as vezes que a intervenção estatal excedeu seus limites, e sempre se repetirá. Quanto à intervenção do Estado na economia e sobre quais seriam os limites dessa interferência, vale dizer que, por não acreditar na eficiência e nem mesmo na possibilidade real do anarcocapitalismo, penso que a intromissão de um governo do mercado deve ser apenas acidental e emergencial, se restringindo a limites que infelizmente são muito difíceis de estabelecer e que há muito tempo vêm sendo discutidos sem que se alcance um consenso. Como não sou a pessoa mais indicada para contribuir com a definição desses limites, defendo apenas o bom senso pontual, seguindo o conceito básico e primordial: quanto menos Estado, melhor. O que importa é frisar que atualmente o sistema econômico que vivemos é muito distante do que dizem os manuais e as teorias econômicas. Basicamente, temos uma economia capitalista, mas cada vez mais repleta de aspectos socialistas, com o Estado interferindo em praticamente todas as etapas dos processos de produção, distribuição e comercialização, seja por taxas, regulações esdrúxulas e uma burocracia que nem Kafka foi capaz de imaginar. Além do intervencionismo, alguns outros fatores decorrentes transformaram o sistema econômico vigente na maior parte do Ocidente em um simulacro de capitalismo composto por beneficiários e protegidos, favorecidos pela proximidade com o poder ou por ocuparem posição estratégica na máquina de controle e sustentação, e paradoxalmente envolto por regulações que poderiam figurar em manuais socialistas.
Os problemas atuais do capitalismo, ou de maneira geral das economias ocidentais, em menor ou maior grau, não dizem respeito à essência do sistema político-econômico, mas a seus acidentes, sua dependência dos bancos, a ausência de lastro, a regulação estatal que facilita e protege os monopólios. De forma geral, o grande problema econômico a ser resolvido é o Estado interferindo na vida do cidadão comum, do pequeno empresário e do empregado, ao mesmo tempo que protege os amigos do rei, seja por meio de legislações, fiscalizações e exigências descabidas, seja por camaradagem nas concorrências e licitações. O que temos hoje na maioria dos países é um capitalismo bancário, que prejudica os pequenos para ajudar os grandes. E isso, na verdade, está bem longe dos ideais capitalistas. Ao contrário do que repetem os papagaios, oprimir o mais fraco não é prerrogativa do capitalismo, mas sim do Estado quando interfere na sociedade e sequestra liberdades individuais para favorecer membros do poder, seus amigos ou o próprio Estado. Apenas a liberdade pode permitir a prosperidade. Essa pregação da liberdade, no entanto, não significa que o mercado seja absolutamente livre. Acredito que bem poucas regulações são inevitáveis e necessárias para alcançar uma sociedade mais justa, equilibrada e que permita a prosperidade para quem estiver disposto a buscá-la. A interferência do Estado é bem-vinda quando pontual e emergencial, deve ser a exceção e não a regra. Penso que o capitalismo atualmente se tornou um sistema infectado por ideais socialistas, com crescente intervenção estatal, regulações exageradas e impossíveis de cumprir, com um grupo de empresas que, pela proximidade com o poder, conseguem monopolizar o mercado, privatizar os lucros provindos da amizade com o Estado e socializar os prejuízos quando alguma coisa dá errado. Sei que isso não é bom, mas daí a acreditar que mais doses de socialismo farão melhorar é pura insanidade. Algo como tentar salvar a criança envenenada afogando-a em um tanque com o líquido que a envenenou. TOCs, transtornos obsessivos coletivistas. Posso estar exagerando e nunca duvido que isso aconteça até com certa frequência, principalmente porque enquanto escrevo, aliás, essas notas descarrego todo o meu espanto, mas acredito que se resolvêssemos a doença do coletivismo da nossa sociedade, as coisas começariam a se ajustar e em pouco tempo tudo voltaria ao simulacro de normalidade que lentamente se cristalizou com o arranjo menos pior que encontramos ao longo da história. A defesa dos ideais coletivistas, supostamente um ato solidário, quase sempre revestido de falsa caridade, com o pretexto de proteger e promover os direitos das minorias, termina por esmagar a mais frágil e elementar das minorias, um indivíduo. Dessa distorção da realidade, surgem todas as ideologias que nos últimos 100 anos foram responsáveis pelas maiores atrocidades já registradas. Em nome do coletivo, matam o indivíduo e, exatamente por isso, fracassaram e continuarão fracassando tantas vezes insistirem em implantar essas insanidades. Bom, pessoal, vou parar por aqui. Parei na página 49 do livro, né? O livro tem mais ou menos 150 páginas, né? Eu acredito que eu vá terminá-lo em pouco tempo. Mas é isso daí, pessoal. Espero encontrar vocês no próximo vídeo. Meu muito obrigado e até a próxima.